Bem, pessoal, meu nome é Francisco Márcio, professor da disciplina Introdução à Álgebra Linear do curso de Matemática à Distância da Universidade Federal do Acre. Na aula de hoje, basicamente, vamos finalizar a parte de matrizes. Na aula passada já falamos de matrizes, operações de matrizes, propriedades. Hoje vamos finalizar falando de matriz inversa e matriz ortogonal e terminamos o capítulo. Antes de falar o que é matriz inversa e matriz ortogonal, gostaria de salientar que são assuntos bastante importantes e pertinentes dentro da matemática e matemática aplicada. Na prática, muitos processos de otimização, por exemplo, e resolução de problemas mais complexos, por exemplo, resolução de equações complexas do tipo equações diferenciais ou equações diferenciais parciais, principalmente, vários métodos de soluções existem. O mais comum é você discretizar e transformar aquele meu processo, aquela minha equação, se transforma basicamente em um sistema linear, assunto que a gente vai estudar no futuro. E a solução desse sistema linear, no fim das contas, é resolvido pelo processo de encontrar a inversa de uma matriz. Então, muitos processos mais complexos, eu posso imaginar, se reduzem a encontrar a inversa de uma matriz, quando ela existe, certo? E a matriz ortogonal é um caso particular de matriz que a inversa dela é bastante simples de calcular. Então, hoje vamos definir matriz inversa e matriz ortogonal e durante o curso todo vamos falar dessas coisas, ok? Primeiro, o que é uma matriz inversa? Eu poderia falar assim, o que é a inversa de 2? Aí você vai dizer, inversa? Como assim inversa, professor? Inversa multiplicativo de 2. Aí você vai dizer, meio, 1/2. Mas, aí eu ia perguntar, se eu estivesse na sala de aula, eu ia perguntar, mas por que 1/2? É porque eu sei que a inversa de 2 é 1/2. Eu disse, não, a inversa de 2 é 1/2 porque quando você multiplica 2 vezes 1/2, vai dar identidade. E quem é a identidade no conjunto dos números reais? É 1. Então, 2 vezes 1/2 dá 1. Então, a gente define a inversa de um número real dessa forma. O produto dos dois números tem que dar 1. Então, da mesma forma, a gente define no conjunto das matrizes. O que seria uma matriz inversa? Nesse caso, vamos definir matriz inversa como sendo uma matriz quadrada. Em situações mais complexas, a gente consegue definir uma inversa generalizada numa matriz de qualquer ordem, mas não é o caso aqui. Nesse caso, vamos definir, seja A uma matriz quadrada, de ordem n, dizemos que B é a matriz inversa de A, ou vamos definir como sendo a inversa de A como se A elevado a menos 1, se, quando você multiplica A vezes B, é a mesma coisa do que B vezes A, e quando você multiplica as duas matrizes da identidade. Então, se você pegar duas matrizes, você multiplicar uma por outra, tem a mesma ordem, multiplicou e deu a identidade, uma matriz quadrada, onde os elementos todos são iguais a zero, com exceção da diagonal principal, que é 1, dizemos que essas duas matrizes são são uma inversa da outra. Certo? Ou seja, se a matriz A possui inversa, dizemos que ela é inversível. Ou, em outras palavras, também falamos o termo não singular. Ou seja, se ela for inversível, ela é não singular. Se ela for inversível, ela é não singular. Claro, se eu falar se a matriz for singular, ela não é inversível, não tem inversa. É o que está dito aqui. Caso contrário, dizemos que A é não inversível ou singular. Então, como é que você sabe, como é que você verifica se duas matrizes uma é inversa da outra? Quando você multiplica as duas matrizes e dá a identidade. Usando essa definição, formalmente a gente encontra a inversa de uma matriz. Isso é uma das formas de calcular a inversa, certo, senhores? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui é um exemplozinho do material de vocês. Essa videoaula é bem simples, direta. Então, a matriz A, eu quero encontrar a inversa da matriz A. A inversa da matriz A é uma matriz 2 por 2. Eu vou chamar de x, y, z e t, porque eu não conheço os termos dessa matriz. Eu só sei que quando eu multiplicar A vezes B, dá identidade. Né? Eu faço A vezes B, identidade. A identidade de ordem 2, já que a matriz é uma matriz de ordem 2. Então, fica A, que é essa matriz 2, 5, 1, 3. B, que eu não sei, que é x, y, z e t. Igual a identidade, que é 1, 1, 0, 0. Ou seja, a diagonal principal é 1 e a diagonal secundária é tudo 0. O restante é 0. Você multiplica isso aqui, faz 2 vezes x, 5 vezes z. Está aqui, 2x, 5z. 2 vezes y, 5t. Está aqui.
1 vezes x, 3z, está aqui. E 1 vezes y, 3t, está aqui. Isso tudo é igual a isso. Tem uma propriedade básica que eu não falei nos vídeos anteriores, mas está no material de vocês. Quando é que duas matrizes são iguais? Duas matrizes são iguais, claramente, quando os termos de cada matriz são iguais. Ou seja, esse termo aqui, A1, é igual a esse termo aqui. Ou, em outras palavras, 2x mais 5z é igual a 1, 2y mais 5t é igual a 0, x mais 3z é igual a 0 e y mais 3t é igual a 1. Eu transformo isso nesse sistema 2 por 2, que é um sistema linear. Fica isso aqui igual a 2x mais 5z igual a 1, x mais 3z igual a 0, e fica 2y mais 5t igual a 0, y mais 3t igual a 0. Ficou dois sistemas porque são variáveis quase que independentes. Esse sistema aqui é independente desse sistema aqui. Só tem x e z, e aqui só tem y e t, y e t. Resolvendo esse sistema, a solução é bastante simples. Vocês aprenderam isso na disciplina de matemática básica, eu imagino, ou então na sexta série. Qualquer coisa eu preparo uma aula explicando melhor, mas basicamente eu resolvo o sistema. Não, depois eu vou ensinar um método mais geral para resolver qualquer sistema linear de qualquer ordem. O método Gauss, por exemplo. Nesse caso aqui, eu resolvendo esse sistema, encontrei x igual a 3, y igual a x igual a 3, z igual a menos 1. E nesse outro sistema, encontrei y igual a menos 5 e t igual a 2. Então, nós encontramos esses valores, x, y, z e t. Substituindo esses valores na minha matriz B, é a minha matriz inversa. Professor, e se esse sistema, por algum motivo, fosse uma matriz maior e não tivesse solução? A matriz não era inversível, certo? Nesse caso, o sistema teve solução, encontrei os termos da minha matriz, ela é inversível. Então, quem é a inversa de A? A inversa de A é exatamente essa matriz. 3, menos 5, menos 1 e 2. Aí termina. A, era para terminar assim. A menos 1 igual a matriz 3, menos 5, menos 1 e 2. Uma matriz 2 por 2, certo? É assim que a gente resolve, encontra uma inversa de uma matriz de forma tradicional. Okay? Claro que se essa matriz for grande, for gigantesca, o cálculo é bem mais complicado. Em geral, a gente usa computadores para fazer isso. Mas isso é uma discussão para resolver depois. Umas coisas interessantes sobre a matriz inversa são algumas propriedades que aqui e acolá a gente usa. E tudo isso dá para ser provado. Se eu tiver uma matriz A pertencente ao espaço das matrizes quadradas de ordem n no espaço R, se eu afirmar que A é inversível, a inversa da inversa dá o próprio A. Isso é fácil provar. A inversa da inversa é o próprio A, certo? Então, se eu tenho a inversa de A, calcular a inversa de A dá o próprio A. Uma propriedade razoavelmente simples de provar. Se A e B são matrizes quadradas e são inversíveis, então A vezes B também é inversível. Isso é interessante. Se eu tenho duas matrizes inversas, uma é inversível, quando eu multiplica, o resultado da multiplicação também é inversível. E além disso, quando você calcula a inversa de A vezes B, é o produto inversa de B vezes inversa de A. É muito parecido com o transposto. Se vocês lembrarem bem, o transposto de A vezes B, né? Transposto de B vezes transposto de A, que é a mesma coisa. E outra, terceira propriedade, se A for inversível, então a inversa do transposto é o transposto da inversa. É como se eu pudesse trocar a transposição por inversão sem nenhum problema. Ok? São três propriedades importantes que a gente pode utilizar em demonstrações e até em cálculos mais rápidos. Ok? Outra definição importante seria a matriz ortogonal. Senhores, na prática, a vantagem da matriz ortogonal é só o fato de que se A for uma matriz e ela for inversível, ela vai ser ortogonal se a inversa dela for igual à transposta. Basicamente isso. Em vez de eu calcular a inversa, é só calcular a transposta, que é só trocar as linhas pelas colunas. Tem processos complicadíssimos em falando de processamento de sinal, por exemplo, que eu pego um sinal poderia ser minha voz ou uma imagem, qualquer coisa, e transformo isso, senhores. Você poderia tirar um ruído da minha voz ou qualquer outra coisa. Isso é um processamento de sinal. É uma área da matemática aplicada bastante utilizada nas engenharias, principalmente engenharia elétrica, etc. Pois é. Aí é um processo bastante complicado que a minha matriz se torna gigantesca. E quando a gente faz esse processo, a gente dá um jeito dessa matriz se transformar ortogonal. Então tem teorias matemáticas, que eu até mexi no meu mestrado, que eu faço com que a minha matriz se torne ortogonal para, quando eu quiser calcular a inversa,
que é basicamente eu pegar o meu sinal e transformar e depois voltar atrás, que é calcular uma transformada inversa, se o meu processo, se a minha matriz que gerou esse meu sinal for uma matriz ortogonal, quando eu for calcular a transformada inversa, é só calcular a transposta, eu não preciso calcular a inversa do jeito. Isso aí ajuda muito quando a minha matriz é gigantesca, senhores. Então, a matriz ortogonal é uma teoria importante por conta disso, porque quando eu vou calcular a inversa de A, só basta calcular a transposta. Um exemplozinho. Imagina essa matriz A. Ela é ortogonal. Por que será? Porque quando eu faço A vezes a sua transposta, deu a identidade. Significa que a transposta de A é a inversa de A, ou seja, é ortogonal. Ok? Então, isso aqui é a nossa videoaula rapidinha, só para definir essas duas coisas, matriz inversa e matriz ortogonal. Ok? Até mais.